Mas eu insisto, como é que eu posso acreditar em alguém que diz, não, o problema da ditadura, o problema do regime militar, porque ele nunca chamou de ditadura, foi não ter matado 30 mil, e faz apologia da tortura. Olha só, o Bolsonaro, ele não ensinou o ódio para a sociedade, não. Seria um erro da nossa parte colocar essa culpa nele. Sim. Ele não ensinou o ódio. Bolsonaro apenas personificou um sentimento que já havia na população de ódio, de rejeição, de ódio pelo PT, de ódio pelo Lula. Então ele personifica, ele consegue pegar pequenos ódios. Quando junta isso tudo, vira um tsunami de ódio. Vive um tsunami. Certo? Então, aí ele faz com que ele personifica para o meio evangélico o homem que Deus levantou para destruir todas as pautas de imoralidade que estavam levantando aqui no país. Ele personifica para os praças, não é? Aquele que se rebelou contra a hierarquia militar para dar algo mais justos aos praças, não é? Ele personifica aquele cara que finalmente se levanta contra o criminoso e que quer mesmo que bandido bom morra. Então ele saiu personificando tudo. Ok, mas eu continuo a lhe fazer a seguinte pergunta. Ao indivíduo, Otônio de Paula, com todo o ódio que em determinado momento lhe tomou em relação ao Lula, a figura do Lula, execrável, este bandido, este ladrão, este homem que nos enganou, o senhor torturaria o Lula? Não, jamais. E aí foi quando a minha ficha caiu. Foi quando a minha ficha caiu. E eu digo sempre isso. Quando que a minha ficha caiu? Eu tinha recém-operado, eu fiz uma bariátrica, estava sem as minhas redes sociais, porque eu tive um embate com o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes tomou as minhas redes sociais e eu estava em casa de molho. E aí eu fui começar a rever as minhas falas. E aí eu vi uma fala minha, onde Lula havia tido uma reunião com alguns sindicalistas aqui em São Paulo. E nessa fala Lula disse, olha, vocês precisam pressionar os deputados. Se não encontrar com o deputado, encontra com a esposa dele no shopping. Se não encontrar com ela, vai na escola do filho, pressione o deputado. Falou assim. Eu pego essa fala de Lula, subo na tribuna e no mais suprassumo da manifestação bolsonarista, eu digo a Lula que se ele fosse na minha casa com seus asseclas, eu o receberia a bala, como se recebe um bandido no Rio de Janeiro. Juca, eu nunca tive arma, eu nunca dei um tiro nem de airsoft. Eu tenho medo do barulho, do estupim de uma arma. E aí quando eu olhei para aquele vídeo, eu na tribuna, eu vi que eu fui tomado de um personagem. O personagem se apoderou de mim. Aquele não era eu. Agora, o mais interessante é que os meus irmãos em Cristo, da minha comunidade da fé, nunca me recriminaram por eu manifestar tanto ódio, nunca disseram, meu Deus, um pastor falando isso. Não, me aplaudiram. Mas quando eu mesmo estive orando pelo presidente da República, que segundo o nosso princípio de fé é uma autoridade constituída por Deus, porque Romanos 13 diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, eu fui execrado pelos meus irmãos, que entenderam eu dizer Lula seria recebido a bala se fosse em minha casa, que eu não poderia orar por esse homem execrável que era Lula. E aí, pela primeira vez, eu comecei a sentir o que parte da esquerda sincera, como você, que faz esse tipo de pergunta sincera, como, me explica, estava sentindo. Eu olhei e disse, meu Deus, o que aconteceu comigo e com tantas pessoas? E aí eu volto a dizer, nós estávamos longe dos valores de Cristo e não percebemos. Havíamos nos transformados em meros religiosos. E aí chega alguém que nos arrebata. Você quer ver o ponto mais grave dessa história toda, Juca? E é óbvio que você jamais me faria uma pergunta dessa, porque isto está no meu campo, na minha cosmovisão bíblica, teológica. Juca, você tem aqui, isso um amigo que eu aqui conheci, um profissional competentíssimo, que é o Isaac, que é de origem evangélica. Sim. Aliás, o
uma mãe praticamente só dá o nome desse Sim. se ela tiver, não é? Se algum princípio de fé. Problema dele, que ele deve ter ocultado do senhor, Sim, é que ele é palmeirense. Sim, mas aí... Tudo bem, a gente perdoa. Jesus perdoa. Jesus perdoa. Então, e eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou flamenguista, tá? E eu estou me metendo aqui numa confusão toda aqui. Isso até porque o Juca, eu sou fã do Juca. Então, entre ficar com o Juca, que é meu ídolo jornalístico, e com o Isaac, desculpe, Isaac, eu vou ficar com a piada do Juca. Mas o Isaac sabe do que eu vou falar, e os evangélicos, filhos de crente que estão nos acompanhando agora, sabe do que eu vou falar. Juca, se você for numa igreja evangélica e você fez alguma coisa honrosa e o pastor quer lhe aplaudir, ele vai colocar você ao lado dele e ele vai dizer à comunidade da fé: meus irmãos, vamos aplaudir a Jesus pelo Juca Kfouri. Aí todos nós vamos aplaudir, não ao Juca, a Jesus pelo Juca Kfouri. Então você recebe o aplauso por tabela. Porque nós entendemos, até pela visão do que é idolatria, não é? De que Deus condena a idolatria e o protestantismo surge em cima disso também, dos santos venerados católicos, enfim. Apesar de que o católico diz, olha, nós não adoramos, nós veneramos, né, óbvio. E aí, nós temos esse cuidado para não dividir a glória que é de Deus. Juca, Bolsonaro ia nos nossos cultos e nós chamávamos ele de mito. Mito. Juca, se fosse contar antes de 2018 para um pastor lá do interior, lá da favela do Rio de Janeiro, que entraria um homem dentro da igreja e ele seria ovacionado, adorado como mito, esse pastor diria, é o anticristo. É o anticristo. Então nós fomos consumidos por isso, porque nos afastamos dos princípios elementares da fé cristã. De tal forma, Juca, que quando eu me vi ali ameaçando o presidente da República, do campo do qual eu nunca votei, eu nunca pertenci ao seu campo ideológico, sempre tive algumas divergências, mas quando eu me vi ali, com aquele comportamento, eu vi que eu estava mais parecido com Bolsonaro do que com o meu Jesus. E aí foi quando a minha ficha caiu. E em nome da honestidade intelectual, em nome da verdade, eu não me dei por satisfeito de fazer uma conversão sem subir na mesma tribuna que eu fiz a tal ameaça e dizer que eu estava arrependido, e dizer que eu errei, e dizer que eu fiz parte deste movimento de consagração e veneração de um homem, que eu fiz parte, que eu contribuí para que um bezerro de ouro fosse levantado nos nossos templos, em nossas igrejas. Eu hoje oro por Bolsonaro. Peço para que Deus realmente transforme o seu coração, para que Deus o converta, assim como eu oro pelo Lula. Se hoje Bolsonaro me pedir oração, eu vou orar por ele. Agora, não me tire o direito de orar por Lula ou por qualquer um ser humano, não importa quem seja. Porque eu que sou um homem de comunidade, eu que sou um homem de igrejas dentro de favela, Juca, por muitas vezes eu já orei pelo traficante, pedindo que Deus o liberte dali. Nunca orei por armas, nunca orei para que ele tenha vitória. Não, esse não é meu papel, eu não sou sócio do seu crime. Mas eu oro, sim, pedindo, Deus, liberte esse homem, revela-te para ele é teu. O Senhor tem um projeto na vida dele. Se eu posso fazer isso por um traficante que faz tanto mal à sociedade, porque Cristo me ordena fazer isso, por que eu não posso orar pelo presidente Lula, que pelo contrário fez tanto bem a esse país, principalmente aos mais necessitados, que sempre foi a escolha do Cristo? Eu vou chamar um outro, nosso último bloco, mas já pretendendo que o senhor pense como responder a pergunta fácil para o senhor. Sim. Como é que agora o senhor acha que é possível virar essa página? Ótimo. A gente já volta. Estamos de volta com essa conversa absolutamente reveladora, verdadeira, franca, com o deputado federal do Partido Social Democrático pelo Rio, Ottoni de Paula. Então, deputado, como é que nós todos vamos dar por encerrada essa história, vamos virar esta página? E eu quero deixar claríssimo para o senhor, eu não tenho
embora não vá votar, eu não tenho nenhum temor de que a direita de verdade ganhe uma eleição no Brasil. Não tenho. Vou votar contra, não é a minha visão de mundo, mas convivi anos com a direita aqui em São Paulo instalada, Geraldo Alckmin e João Dória e tantos. Não passou nada. Ninguém perdeu os dedos ou os dentes por causa disso. Que me apavora na extrema-direita. Na extrema-direita. Eu temo uma eleição da família Bolsonaro hoje personificada no Flávio. Primeiro que eu não mais os reconheço dentro dessa minha visão e dentro das experiências que eu tive, eu não os reconheço como nem um campo democrático e nem como a direita verdadeira. Eles têm um poder de usar a máquina social, que é a internet, para triturar qualquer reputação. Triturar a sua? Sim, eu fui chamado e sou chamado até hoje traidor. O senhor vai perder... Eu não conheço, olha só como o senhor vai perder voto por causa disso? Ah, sim, eu não tenho dúvida. Eu coloquei a minha reeleição em risco, mas em nome da verdade, não é? É aquela velha história, né, de que a verdade resolveu se banhar e quando ela estava tomando banho, ela teve que tirar, obviamente, a roupa e ficar nua. E conta-se esta história de que a mentira, que sempre foi inimiga da verdade, ao vê-la tomando banho nua, foi lá e roubou as suas roupas. E se vestiu com as roupas da verdade. E saiu andando com as roupas da verdade. Quando a verdade acaba o banho e vai procurar as suas vestes, não achou. E quando não encontrou, ela encontrou no lugar das roupas que ela vestia, as roupas da mentira. Ela tinha duas opções, ou ela andava nua, ou ela vestia as roupas da mentira. E é por isso que nós hoje falamos de que a verdade é nua, porque ela preferiu andar nua do que vestir as roupas da mentira, nua e crua. Então, eu fiz uma escolha em nome da minha consciência. Se alguém entende que isto é uma manobra política minha, eu minimamente, então, deveria declarar o meu voto a Lula, porque 30% da igreja vota em Lula. Então, eu preciso pelo menos me agarrar em algum lugar. Mas não, na verdade, eu não faço movimento deste, não é? Primeiro porque eu entendo que, primeiro que eu passei a ter um profundo respeito pelo presidente Lula, tá? Um profundo respeito, tá? E te falo isso sem problema nenhum. Se tiver Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, eu não tenho receio de perder voto em dizer que eu votarei em Lula pela primeira vez na minha vida, ok? E começarei, se for necessário, um movimento nacional chamado Direita com Lula. Sim, até porque ninguém poderá dizer que eu não sou de direita, que eu não sou conservador. Mas em nome de quê? Em nome da soberania nacional. A direita perdeu uma grande chance de ter como candidato Eduardo Leite? Ela perdeu a grande chance. Não, ela não perdeu essa chance porque a direita, ela passou a não ver alguém de centro como alguém que pudesse representá-la. Tá entendendo? Então, Eduardo Leite para o campo da direita, mesmo a direita não bolsonarista, não é? Ele precisava ter mais um pouquinho de sal, não é? Ele precisava ter mais um sentimento antilulista para poder também representar este campo da direita, que não é o campo radical não, mas que devido ao radicalismo do bolsonarismo, precisava ter assim, um candidato que empolgasse mais.